Alô? Eu estou gravando uma entrevista. Te ligo. Então houve a divisão a entregar, o governo entregou o PTB para o Brizola não, para Ivete Vargas, para Ivete Vargas, o Brizola não ficar. E o Brizola chorou. Bom, aí assim, nessa época, quando os exilados voltaram, em 79, eu já estava eu tinha muita intimidade com o Lula, pessoal. Né? E eu assisti quando o Brizola chegou ansioso para conquistar o Lula, que era o cara, né, o cara. O sapo barbudo mais tarde chamado por ele. Né? Mas, foi uma das coisas mais agressivas que eu já vi na minha vida, foi a forma como o Brizola foi recebido no Sindicato dos Metalúrgicos. Quer dizer, o Lula deixou claro, sem dizer uma palavra, que só os outros diretores é que discursaram, porque aí já o Paulo Vidal não estava, e era o Lula mandando, e os caras obedecendo, e já estávamos em plena efervescência grevista lá. Quer dizer, o Lula já era um líder nacional grevista. E o Brizola querendo bajulá-lo e ele querendo pular fora. Ele falava muito, inclusive, contra a herança Vargas. E o Brizola era o herdeiro do Vargas. Né? Então, o Golbery mandou o Paulo Egídio, que era o governador na época, para a posse do Lula. Você imagina, o sindicato era, como eu te disse, era um jornal de polícia. Em 75, o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, foi à posse do Lula. O Golbery mandou, através do Paulo Egídio, abrir a TV Cultura, que fez um programa, talvez a mais famosa entrevista do Lula, desse Lula do tempo, do sindicalismo autêntico, do Paulo Vidal, que era um programa chamado Vox Populi, que as pessoas na rua... Voz do povo. As pessoas na rua, você ia na rua, as equipes iam na rua e gravavam perguntas de populares para o entrevistado. E todo aquele resumo que eu fiz para você, dos estudantes e tal, o Lula falou nessa entrevista, aberta pelo Golbery através do Paulo Egídio. O Golbery mandou, e isso eu posso falar com tranquilidade, porque eu fui intermediário, mandou o Cláudio Lembo, que era o presidente do PDS, na época, não lembro, mas era Arena, sei lá. Arena? Aqui era Arena, acho. Ainda era Arena. E o Cláudio Lembo, o Golbery mandou o Cláudio Lembo consultar o Lula sobre a possibilidade. O Cláudio Lembo procurou duas personalidades em São Paulo, o arcebispo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e o Lula, para consultar sobre a possibilidade dos dois se engajarem numa campanha pela abertura democrática e anistia. O Cláudio me pediu eu era amigo do Cláudio, sou amigo do Cláudio até hoje, e o Cláudio me pediu para apresentar ao Lula. Eu levei o Cláudio ao sítio dos metalúrgicos, na beira da represa, e o Lula disse tranquilamente para ele assim: eu não tenho interesse nenhum em abertura democrática, quero saber de história de anistia, o meu negócio é o seguinte, é salário e direito de greve, direito de representação na fábrica e tal, as reivindicações de operário. Então, só que houve uma circunstância histórica, fundamental, que foi o seguinte: houve a greve. E a greve de 79, era uma greve pesada, com muita gente e tal. E o Golbery, eu acho que houve ali aquele famoso fenômeno do criador e da criatura, porque o Golbery tinha inventado o Figueiredo, e o Figueiredo precisava se livrar do Golbery para não ter sombra no governo. E aí chutou o Golbery e ficou mais forte no governo. Otávio Aguiar de Medeiros, que era o diretor do SNI. O Nini, que era o general Newton Cruz. Então, e tinha havido naquela época, né, a morte do Herzog, depois a morte do Manuel Filho, a troca do comando, estava o general Dilermando, e o general Dilermando recebeu o Lula, e estava assim uma certa distensão, até que houve a greve, e houve alguns momentos que foram fundamentais para a inflexão do Lula. Né? Primeiro foi o famoso sobrevoo dos helicópteros militares sobre a Assembleia. Ele estava numa Assembleia, decidindo a possibilidade da greve ou não continuar. Ele tinha chegado a um acordo com os patrões, e aí o regime cometeu a suprema estupidez de fazer uma provocação, tentar intimidar com helicópteros, e aí ele não teve condições de segurar a massa. Porque o Lula, eu assisti todas aquelas assembleias no estádio de Euclides, o Lula tinha dois lugares tenentes, o alemão, Nilson Simões de Moura, e o Osmazinho. E ele colocava os dois defendendo teses opostas, ficava observando a multidão. Para onde a multidão fosse, ele decidia. Ele sempre foi manhoso, né? Então, nesse dia ele não teve como segurar, mas ele queria fazer o acordo, ele queria recuar. Ele fez um discurso dizendo: olha, vai ser uma greve difícil, vai ser uma greve longa, todo mundo vai sofrer, e a massa foi para a greve. O erro dos helicópteros.
Quando a massa foi para a greve, o regime resolveu endurecer, interveio no sindicato e prendeu ele. Pensando que a lógica do regime era uma lógica plana, uma lógica tranquila. Dizer o seguinte: não existe greve sem comando. Você prende o líder, acabou a greve. A greve depende do líder. Só que o regime não sabia que há muito tempo a greve não estava sob o controle do Lula. A greve, o Lula tinha já foi na greve de 80, na posse do Figueiredo. Quer dizer, o Lula já tinha o respaldo da igreja. A igreja que ele não aceitava interferência, nem parceria antigamente. Então, como é que ele aceitou? Como é que ele entrou, caiu na mão da igreja? O bispo de Santo André, chamado Dom Cláudio Umes, que foi inclusive aqui depois arcebispo de São Paulo, conversei inclusive com ele sobre isso, ele confirmou tudo isso, conversando comigo, colocou o Frei Beto, Carlos Alberto Libano de Cristo, na cola do Lula. E, na verdade, quando o Lula foi preso, a ditadura não sabia, você vê a porcaria que são esses serviços de inteligência da ditadura, né, a merda que eram, porque eles não sabiam que o Lula não tinha mais o controle da guerra, a greve estava na mão do Frei Beto. Que os piquetes não eram organizados no sindicato, os piquetes eram organizados nas paróquias, e que o fundo de greve funcionava na igreja matriz de São Bernardo. Então, o regime jogou o Lula no colo da igreja. E a igreja colocou lá, junto ao Lula, o Frei Beto. E o Frei Beto era um ex-guerrilheiro. Então, o Frei Beto levou a guerrilha para o Lula. E aí que vem um fato histórico da maior relevância, que é o seguinte: os guerrilheiros, a maioria dos ex-guerrilheiros, estava começando a bolar uma estratégia para entrar na política clássica. Quando é que o Lula caiu nos braços da igreja, em que assim, houve realmente a participação da igreja para que o Lula aceitasse a igreja, que ele não aceitava nos palanques dele e dos comícios sindicais dele? Quando foi? Foi o momento em que ele foi preso e o pessoal da inteligência não sabia que ele não tinha mais a greve nas mãos. Ele tinha a greve nas mãos, mas ele tinha montado uma estrutura paralela, que era a estrutura que funcionava, porque uma greve, ela funciona com a violência exercida pelos piquetes. Mas havia tido um acordo, né? Não, não houve acordo, porque houve acordo, mas a massa não topou. E os helicópteros provocaram ainda mais. Os helicópteros provocaram que a massa ficasse contra o acordo de vez. Quer dizer, houve uma pressão do sistema, do regime, para acabar com a greve. A massa reagiu e o regime achou que acabaria com a greve facilmente, porque ele não prendeu só o Lula, prendeu todo o comando da greve, prendeu toda a direção do sindicato. Só que o comando da greve já tinha sido transferido para a igreja e o serviço de inteligência não sabia. Então os piquetes eram preparados nas paróquias. E quem comandava era o Frei Beto, da casa do Lula. Incrível. A igreja em que o Lula antigamente não aceitava. Pois é. Mas a igreja já tinha tomado parte na greve de 79 de forma muito direta, porque aconteceu o seguinte: os metalúrgicos fugiam para Madrid e São Bernardo porque as forças da repressão respeitavam a igreja. Depois a igreja fez o fundo de greve lá. Então, e aí o Dom Cláudio pôs o Frei Beto com o Lula. Né? Então a primeira pessoa que foi assim, a primeira pessoa responsável pela ida do Lula para a política foi o Frei Beto, porque o Frei Beto estabeleceu o contato dele com a igreja e estabeleceu o contato dele com os grupos de extrema esquerda da guerrilha. Que eram ligados à linha maoísta. Eram ligados a várias linhas. Tudo era uma miríade de grupelhos, né? Que não se uniam. Naquela época se dizia que a esquerda só se unia na cadeia. Na verdade, o Lula foi o primeiro grande líder político que uniu a esquerda fora da cadeia. A esquerda volta desarmada, querendo entrar no jogo político tradicional, e aí conseguiu o que o Brizola não conseguiu, o que o Arraes não conseguiu. O Brizola, eu já te contei a história dele, como ele foi recebido no sindicato. E o Arraes recebeu o Lula, e o Arraes, até a morte, foi um grande amigo do Lula, e o Lula é amigo do neto dele, Eduardo Campos, até hoje, mas o Arraes contou para um querido amigo meu, que era muito ligado a ele, quando ele chegou do exílio, que o Lula foi visitar, ele falou: não confio nesse moço. Então, havia uma desconfiança mútua, principalmente com os grupos da esquerda tradicional e da oposição civil ao regime, porque o Lula achava que esses grupos não tinham interesse nenhum em ajudar a classe trabalhadora, porque ele tentou que o MDB comprasse a ideia dele de direito de greve, que é uma coisa muito interessante. O Lula
tentou, com a maioria do MDB na época, derrubar a legislação corporativista getulista, a herança de Getúlio e tal, e rompeu com eles, não quis papo com eles por causa disso, e no entanto passou 8 anos no governo e nunca mexeu uma vírgula na legislação trabalhista, na justiça do trabalho, tudo coisa que ele era contra antigamente. E que ele criou-se um clima de animosidade entre ele e os partidos clássicos por causa disso. Na verdade, desde o nascimento do PT, o grande inimigo do PT era o partidão. Quer dizer, isso aí foi uma manutenção fiel ao tempo que o Lula se lançou como líder. Porque os grandes inimigos do Paulo Vidal eram o partidão e os pelegos. O Lula nem era, o Paulo Vidal e o Lula não eram nem. Explicar para a dona Raimundinha que está vendo e ouvindo, ou só ouvindo essa entrevista, pelego, vamos explicar para que é pelego. Pelego é uma capa que se põe entre a sela do cavalo e o cavalo. O gaúcho põe. Então, quando o Getúlio criou a estrutura sindical no Brasil, ele criou uma estrutura sindical pendurada na estrutura do Estado brasileiro. Era uma estrutura corporativista baseada na famosa polaca, né, a Constituição de 1937, que estabeleceu esse vínculo definitivo entre o Estado patrimonialista, paternalista e a classe operária através de seus sindicatos. E que depois passou a dizer que pelego é o cara que era a favor do patrão. Bom, aí ficou sendo sinônimo disso, porque na verdade o pelego era o cara que fazia a intermediação entre o Estado e a classe operária. Quer dizer, o pelego era o dirigente sindical que defendia o interesse da classe trabalhadora junto ao Estado e defendia o interesse do Estado junto à classe trabalhadora, independente do patronato. Evidentemente, o Estado protegia o interesse patronal. Então, por causa disso, o pelego passou a ser um sinônimo na gíria de sindicalista subordinado ao patrão, né? Agora, nessa vida, nessas convivências com o Lula, nesse início de carreira, até chegar onde ele chegou, por algum momento, tu pensavas que ele ia chegar onde chegou, ou até ele mesmo acreditava que ia chegar, ele não acreditava? Não. Se estabeleceu em torno do Lula, as pessoas muito próximas do Lula, havia 2 grupos antagônicos. Um grupo que era formado por mim, pelo João Batista Lemos, Jornal do Brasil. Quer dizer, você, depois de fazer um pouco o Lula nascer, de regar aquela planta política, sindicalista, você rompeu com ele? Não, nunca rompi com ele. O que houve é que eu fiz parte de um grupo, o Leôncio Martins Rodrigues, o Lemos e tal, que achava que ele não devia, que devia se concentrar no sindicato. Nós estávamos errados. Nós achávamos, naquele momento, com a eclosão do Leste Valença na Polônia e tal, que um líder sindical, com o charme dele, com a liderança dele, faria melhor pela classe trabalhadora, fora da política tradicional do que dentro. Mas havia um outro grupo, basicamente formado por um grupo de esquerda do MDB, que era comandado por Fernando Henrique Cardoso, e era composto por Eduardo Suplicy, Fernando Moraes e outros na Assembleia. O jornalista Mino Carta. Esse grupo se aproximou muito do Lula, pessoalmente, como nós. Nós todos éramos muito próximos dele, pessoalmente. E esse grupo defendia que ele fizesse uma carreira clássica. Mas esse grupo não tinha ainda a ideia de um partido classista. Na verdade, pelo que eu testemunhei naquela época, o partido classista foi uma ideia da esquerda desarmada. A antiga esquerda armada desarmou, voltou do exílio e resolveu disputar o poder por eleições. Essa esquerda não tinha representação no sindicato do Lula. O sindicato do Lula era todo fiel a ele, ao grupo original do Paulo Vidal. Esses grupos penetraram, principalmente grupos trotskistas, um grupo famoso aqui da USP, chamado Liberdade e Luta, Libelu. Esses grupos tinham influência junto a um sindicato que era presidido por um pelego chamado Benedito Marcílio, que era o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. O bispo de Lins, Dom Pedro Paulo Cuppy, convocou um congresso. Na verdade, era época da greve, 79, 80, né? Os líderes das greves se reuniam sob a égide da igreja, sob a égide da diocese de Lins, no interior de São Paulo. E ali, os grupos trotskistas
Os grupos trotskistas... Pode entrar aqui, vai de vem tudo, cá, com certeza. A Neide. Os grupos trotskistas propuseram a criação de um partido que fosse verdadeiramente do trabalhador. É o PT. Eu estive nesse lugar. Eu estava lá. Eu fui a Linz. E em Linz, cobrindo para o Jornal do Brasil, ouvi o Lula dizer para mim o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, ou eu encampo essa ideia do partido, ou eu perco o controle sobre o movimento no ABC. Quer dizer, o Lula já pensava assim e mostrava a inteligência dele nisso, politicamente, a organização. Estou dizendo a você que com o terceiro mês de convivência minha comigo, eu descobri que ele era um gênio pela facilidade com que ele dominava a linguagem, né? Então, quer dizer, o que o Lula está fazendo aí não te impressiona em nada no palanque? Nunca me decepcionou, nunca me frustrou e nunca me surpreendeu. Nem pro bem, nem pro mal. O Lula é um cara... Todo o percurso dele, para mim, é muito cristalino. Muito transparente. Mas de um cara muito esperto, inteligente, vivo. E capaz, um grande comunicador, capaz de falar. Porque assim, as grandes habilidades do Lula são uma enorme capacidade de convencer o interlocutor de que ele entendeu e aceitou as razões dele, e que então ele vai fazer o que o cara quer, quando na verdade ele só faz o que ele quer. E a segunda característica que o faz um político sensacional é a completa falta de escrúpulo. Quer dizer, a completa submissão de qualquer assunto à conveniência dele. O Lula não tem convicções, ele tem conveniências. Sempre foi assim. Desde o primeiro dia que ele entrou no sindicato. Desde que é uma pessoa de uma sorte. Assim, você vê assim, a biografia dele, sabe, toda a vida dele é marcada por momentos de sorte. Não é isento de erros, comete erros fatais, terríveis, né? Principalmente políticos, e, no entanto, ele não paga por esses erros. Ao contrário, ele ganha com as consequências do erro. Você vê que aí ele fundou o PT. O que é o PT? O PT é uma fusão de saco de gato. Com três grandes correntes, né? Os grupos de extrema esquerda, representados por Zé Disseu, né? A Igreja Progressista, representada por Luiz Erundina, Plínio de Arruda Sampaio, etc. E os chamados líderes sindicais, dos quais o Lula é o grande símbolo e o grande nome, né? Em 1985, na véspera da eleição que ele disputou para Constituinte, entrevistado pela Folha de São Paulo, o Lula disse o seguinte: o repórter perguntou para ele: Lula, você está disposto a ir até o fim, né, pela opção, pelo voto, pela democracia clássica? Ele disse: claro, nós vamos chegar ao poder pela democracia clássica. Agora, se nos for obstado, se for colocado algum obstáculo que impeça que a classe trabalhadora chegue ao poder por essa via, a classe trabalhadora tem a obrigação de construir outra via. Aí, os inimigos dizem assim: o Lula é um cara que tem um projeto revolucionário e usa a democracia para cumpri-lo. Vamos dizer, Hugo Chávez, um Evo Morales. Não é isso. O Lula é um cara esperto. Ele tinha duas tendências fortes no partido e o partido não se entende sobre o assunto. O que é que ele faz? Ele concorda com as duas. Nós vamos pela democracia. Agora, se a democracia não se botarem um obstáculo no nosso caminho, aí nós achamos um outro jeito. Qual seria o jeito do Lula, na tua opinião? O jeito do Lula é só enrolar todo mundo. Enrolar todo mundo? Ele, quer dizer, o que é que ele ouviu? Ele ouviu de um lado aqui o nego dizendo o seguinte: não, vamos pela democracia, o Estado democrático de direito e tal. Do outro lado aqui, ele ouviu o nego dizendo: não, esses caras tudo traidor da classe operária, meu. Vamos tomar o poder e vamos... E ele tinha que administrar isso aí. Ele era o cara que representava todo mundo. E ele tinha que concordar com todo mundo. Então, realmente, ele e era dar um o cara. sonho para todo mundo. Vamos matar um pouco certo. Ele era o cara ou é o cara? É isso aí, meu. Então, o que é que acontece? Por causa disso, ele comete erros brutais, né? Porque, veja bem, ele chega em 86, tem a Constituinte. Ele se elege com, não me lembro mais, 600 e tantos mil votos, ele foi o deputado mais votado, né?
Bom, aí ele vai para assim, um período que ele considera o período mais frustrante da vida dele, que é a vida parlamentar. A vida parlamentar foi um Marasmo. Era marasmo, ele é acostumado. O Lula era acostumado, as coisas do sindicato ele decidia tudo no boteco, comendo, tomando cachaça, né? A ação na rua, os deputados defendendo ele, a polícia batendo, preso, não sei o quê. Aí vai para aquela negociação estéril, né? Vai pro andor, tô tranquilo. Mistério. O processo sob controle. Porque eu era repórter político, eu era editor de política do Estadão e fiquei plantado em Brasília vendo fazer a Constituição. A Constituição foi feita por 3 pessoas. Por delegação do Ulisses Guimarães e feita para valer pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Zé Serra e pelo Mário Covas. Na época do MDB, sob o comando do Ulisses. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.